Salve, salve galera, bem-vindos a mais um vídeo no canal. Se você está chegando aqui agora e ainda não me conhece, meu nome é João Batista, eu sou estudante de Educação Física e resolvi criar esse canal para a gente conseguir trazer aqui assuntos sobre fitness, principalmente voltados para questões estéticas, que é a parte que eu mais estudo e me aprofundo. Como vocês já devem ter visto aí na thumb, o assunto de hoje é um assunto que interessa principalmente as meninas, porque todas elas, até hoje eu desconheço uma mulher que não queira melhorar os seus glúteos. Pode ser que ela não queira crescer, ela não queira hipertrofia naquela região, mas ela sempre tem algo ali para melhorar. Ou o formato, ou a busca pelo famoso glúteo gota, ou então resolver a questão do glúteo bananinha, que a maior parte das mulheres tem aquele acúmulo de gordura ali na região distal do glúteo, ali do glúteo máximo, e querem resolver. Você chegou aqui, já gostou do assunto, já gostou do tema, se interessa pelo fitness, por musculação, por estética, se inscreve aqui no canal, deixa o like e vamos pro conteúdo. Antes da gente começar a discutir sobre glúteo, a gente precisa entender que o complexo do glúteo é dividido em três. Então a gente tem glúteo máximo, glúteo médio e glúteo mínimo. Cada um desses grupamentos, dessas subdivisões do glúteo, ela vai ter suas funções principais. Então, no caso do glúteo máximo, a gente tem a rotação externa do nosso quadril, do nosso fêmur, e a extensão do nosso quadril como principais funções dessa musculatura. Já o glúteo médio, ele tem duas funções. A parte anterior do glúteo médio, ele faz a rotação medial da nossa coxa, enquanto que a contração completa dessa musculatura, ela vai fazer a abdução do nosso quadril, também estando envolvido em certas partes na rotação externa. E para finalizar, temos o glúteo mínimo, que está envolvido na rotação interna da sua coxa e também na abdução do seu quadril. Agora que a gente já sabe as subdivisões do glúteo, que são glúteo máximo, glúteo médio e glúteo mínimo, a gente precisa entender que o glúteo ele é uma musculatura fásica. Nosso corpo ele é dividido as musculaturas em dois tipos, musculaturas tônicas e musculaturas fásicas. Os músculos tônicos, eles quando encurtam, eles tendem a ficarem hipertônicos, ou seja, eles ficam exercendo força. Quando eles ficam num estado de desuso, quando eles ficam num estado de encurtamento, eles ficam exercendo tensão o tempo inteiro. Os músculos fásicos, que é o caso do glúteo, quando eles encurtam, eles ficam em um estado de hipotonia, ou seja, eles perdem tensão, eles ficam de certa forma frouxos, não têm atividade. E quando a gente fala de glúteo máximo, nós estamos falando justamente de musculatura fásica. Então gravem isso, o glúteo é um músculo fásico que quando ele fica inibido, ele tende a ficar hipotônico. E paralelo a isso, a gente tem dois problemas no caso do glúteo. O primeiro problema é um músculo onde a gente tem muitos sinergistas que exercem, digamos que a mesma função do seu glúteo. Então eles estão ali para auxiliar o seu glúteo a fazer o trabalho dele, como a extensão do quadril, a rotação externa, a abdução do quadril. E aí eles sempre estão ajudando. Mas o que acontece é que muitas vezes esses músculos eles acabam roubando a função do glúteo. Então eles não deixam com que o seu glúteo faça as suas funções, o que coloca essa musculatura em desuso e acaba trazendo para ela esse estado de hipotonia que eu falei para vocês. Então ele acaba não tendo tônus e ficando ali esquecido. Além dessa questão dos sinergistas, a gente tem um outro problema quando a gente fala do glúteo, que é o nivelamento do assoalho pélvico. Então a gente tem a nossa pelve ali, que é onde o nosso glúteo está repousado sobre ela, e qualquer desnível dessa pelve, pode ser por fins funcionais ou pode ser por fins estruturais, qualquer desnivelamento dessa pelve, a gente vai ter a inativação ou a redução de eficiência do glúteo, da contração dessa musculatura, que é mais uma coisa que vai colaborar para que a gente tenha um glúteo inativo, ineficaz na sua contração. E aí a gente juntando todos esses fatores, então a gente juntando os músculos sinergistas que trabalham exercendo a mesma função que o glúteo, o desalinhamento pélvico, que acaba causando também ali um certo grau de inatividade ou de insuficiência nessa contração, faz com que a gente possa chegar a ter uma amnésia glútea, ou que algumas pessoas preferem chamar também de síndrome da bunda morta. O que acontece é que por toda essa inativação, por toda essa hipotonia do glúteo, o seu cérebro acaba perdendo conexão neuromuscular com ele e ele esquece qual que é a real função dele. Então ele fica inativo e por isso ele ficaria ali morto. E por isso que é muito comum a gente ver algumas mulheres onde elas têm muito acúmulo de tecido adiposo no glúteo.
porque como aquele glúteo está inibido, está em desuso, está ali parado, a gente tem o acúmulo de gordura naquela região por não ter estímulo. Principalmente que mulheres, em sua grande maioria por questões genéticas, já tem a presença de muitos receptores alfa-adrenérgicos nessa região. E é justamente aí que entra a magia dos alongamentos e por isso que ele proporciona tanta evolução para quem tem o glúteo no estado esquecido, encurtado, nunca alongou. Quando passa a alongar, a gente vê um desenvolvimento do glúteo que a gente nunca tinha visto naquela pessoa antes. Muitas vezes a pessoa acha que ela não tem uma boa genética para glúteo e quando ela começa a fazer os alongamentos certos, ela percebe que não é bem assim do jeito que ela pensava. Então a gente consegue ter uma evolução. Isso porque a função dos alongamentos é trazer aquelas fibras para o tamanho normal. Então elas se encontram numa situação de encurtamento e inativas. Quando a gente começa a alongar, a gente começa a acordar aquela musculatura e trazer aquelas fibras para o tamanho normal. Então, a partir do momento que elas estiverem num tamanho normal, que o seu cérebro lembrar que elas existem e fizer ativação neural e o recrutamento dessas fibras para realizar o movimento que elas deveriam realizar, a gente começa a ter um desenvolvimento desse grupo muscular. E é por isso também que muitas meninas treinam glúteo e não sentem glúteo. As meninas fazem agachamentos e não sentem glúteo, hack machine, não sentem glúteo, elevação pélvica, que é um exercício muito pontual para glúteos, não sente glúteo, agachamento búlgaro, não sentem glúteo, sendo que o glúteo está envolvido em todos esses movimentos, fazendo um movimento de extensão de quadril. A partir do momento que essas fibras estiverem num tamanho normal e sendo bem recrutadas, elas vão ter uma evolução muito melhor do que se elas nem tivessem sendo recrutadas, se elas nem tivessem sendo ativadas, recebendo ali o impulso elétrico para fazer aquela contração. E aí eu sei que vocês vão me perguntar, mas João, quais que são os melhores alongamentos para glúteo? E não existem alongamentos melhores ou alongamentos piores, tá? A gente tem que entender que a gente tem que alongar aquilo que está encurtado. Como não dá para a gente saber o que está encurtado em cada um de vocês, a gente precisa ter em mente que a gente tem os três glúteos. O glúteo máximo, o glúteo médio e o glúteo mínimo. Então a gente vai buscar alongamentos que a gente consiga afastar a origem da inserção a fim de alongar essa fibra e trazer ela para o tamanho normal. E aí a gente tem vários alongamentos que fazem isso. A gente tem alongamento pigeon, a gente tem alongamento de glúteo no solo, alongamento de glúteo no espaldar. A gente tem diversos alongamentos que vão alongar o glúteo como um todo. A gente pode ter alguns outros fatores também envolvidos nessa questão do glúteo, tá? Fazendo essa inibição ou fazendo essa má ativação dele. A gente pode entrar nas questões de inativações por desvios estruturais, inativação por questões de inibição, por exemplo, por hiperatividade do tensor da face alata, e pode entrar também com as questões de pré-ativação. Mas isso é assunto para um outro vídeo que, se vocês quiserem, podem deixar aqui nos comentários que eu já trago para vocês esse assunto. E para finalizar o vídeo, mas não menos importante, a gente tem a frequência e a intensidade que esses alongamentos devem ser feitos. Então, quando vocês alongam glúteo apenas no dia que treinam glúteo, esses alongamentos eles não vão ser eficientes para trazer aquela fibra de volta ao tamanho normal. Porque o alongamento, para ele ser eficaz para isso, ele precisa ser feito de forma, entre aspas, contínua. Então não basta você fazer ele uma ou duas vezes durante a semana. É interessante que a gente tenha, no mínimo, uma frequência de 5 vezes por semana nos alongamentos, que é para a gente ter eficiência em trazer essa fibra para o tamanho normal o mais rápido possível e a gente conseguir começar a ver melhorias no seu glúteo. Outra coisa que as pessoas pecam bastante é a intensidade do alongamento. Então o alongamento ele não pode ser feito de uma forma exorbitante. Então você vai alongar ali a ponto de sentir uma dor que você não consegue controlar, mas ele também não pode ser feito de maneira que você não sinta nenhum desconforto. Então basicamente você vai ali definir uma escala de percepção de esforço, a gente pode chamar também de escala de Borg, de 0 a 10, e dentro dessa escala subjetiva de esforço você deve ficar mais ou menos ali entre 7. Então não é nem algo extremamente desconfortável e nem algo onde você não sente nenhum tipo de desconforto, para que a gente tenha uma eficiência desse alongamento trazendo suas fibras para o tamanho normal. Então é isso aí, se você me assistiu até aqui eu te agradeço bastante, espero que eu tenha conseguido esclarecer esse assunto com vocês. Se tiverem qualquer dúvida, qualquer sugestão, podem ficar à vontade para deixar aqui nos comentários.
E se não for inscrito no canal ainda, aproveita, se inscreve aqui e tamo junto!